Olá, bom dia, leitores e leitoras, como estamos? Gente, esse vídeo aqui, na verdade, ele é um grande parêntese, tá? Porque no próximo vídeo eu vou falar mais sobre contos, né? Que é outra forma da gente conseguir se desenvolver em relação a não só a questão da leitura em si, conhecer outros estilos, né? Como também falar um pouquinho de que o gênero do conto em si, ele, de certos aspectos, chega até a ser mais interessante que os próprios romances, porque você vai ter ali histórias, né, diferentes, vidas diferentes, percepções diferentes. E eu não estou querendo dizer que ele é mais rico do que o romance em si, porque muitas vezes o romance se dedica a toda uma estrutura, toda uma mensagem para passar um resumo sobre um certo aspecto, né? Mas os contos são muito interessantes principalmente para isso, tá? Que é conhecer a dinâmica, a capacidade de um autor. Tem um conhecido, né, um colega aqui no condomínio, que ele indicou essa dica, né? Vitor, se você quiser conhecer um autor, o estilo, a capacidade dele, pode ler os contos, né? E eu assino embaixo em relação a isso. Existem, vocês vão ver, né, no próximo vídeo que eu pretendo fazer ali entre sexta e o final de semana, autores que são excepcionais em relação a isso. Parece que o cara nasceu para fazer conto, né? E, logicamente, isso conta muito sobre o autor e sobre as obras dele. Porque alguns desses autores não só fazem contos, né, como também fazem peças de teatro. Bom, mas hoje é um parêntese que eu quero levantar, né, um vídeo que eu acho que é interessante abordar, porque foi um estilo literário muito bem explorado, né? Ali ao redor do século XX, e é um estilo que normalmente os leitores têm medo, né? Que é a tal do fluxo narrativo, fluxo de consciência, né? Eu confesso para vocês assim que eu não tive preparo nenhum para ler obras de fluxo de consciência, né? Eu peguei alguns livros de indicações e, assim, de curiosidade mesmo para pegar. E o primeiro que eu peguei, eu não vou mentir pra vocês não, levei uma surra, tá certo? Levei uma surra bela, não consegui assim, caminhar muito, não consegui me desenvolver muito porque realmente me assustou e também não foi fácil, tá? Até porque esse próprio autor realmente ele tem uma obra robusta, né? São vários volumes, e eu vou inclusive falar dela aqui, porque tá chegando a hora de eu voltar para ela, um pouco mais maduro, né, com mais conhecimento e também com mais experiência nesse estilo narrativo. E para depois topar uma obra que é conhecida aí, né, no YouTube, no meu literário, por ser uma obra complexa e que usa e abusa de fluxo narrativo, que é Ulisses, né? Então eu quero fazer esse vídeo como uma forma não só de incentivar, mas também de, assim, fazer minha parte e indicar livros que você vai encontrar fluxo narrativo, mas não para você ficar se assustando, né? Você vai conseguir aí desenvolver ele tranquilamente. Lógico que eu vou fazer em ordem de complexidade, porque eu acho que é o mais interessante para quem está querendo topar conhecer esse tipo de narrativa, né? Antes de começar, eu queria deixar claro o que é o fluxo de consciência de maneira resumida, tá? Não sou professor de literatura, né? Não tenho nada ali nesse sentido, mas eu vou resumir para vocês o que é, né? Eu tive uma conversa com um amigo que ele, vendo que eu estava realmente enveredando, né, por essa questão da literatura, ele perguntou para mim, que eu estava comentando que eu estava lendo exatamente um dos livros aí que ele perguntou: Vitor, tu sabe por que o William Faulkner ele ficou conhecido como o escritor herege, né? Aí eu dei um chute, e foi um chute muito certeiro, né? Que eu disse que era porque ele quebra o fluxo narrativo. E aí ele falou exatamente, né? Ele quebra todo o fluxo narrativo e você sente essa dificuldade de acompanhar o raciocínio dele. A narração, ao meu ver, ela é o raciocínio do autor em relação à história e à obra, né? E aí exatamente o fluxo de consciência é isso. Vocês vão perceber que essa quebra, às vezes uma quebra muito rigorosa do fluxo narrativo. Ele está falando aqui sobre uma vida, sobre um determinado momento, e do nada ele está viajando para a infância dele,
ou lembrando de algo que foi na adolescência, ou lembrando de algo específico que você às vezes nem sabe direito qual é a fase direito que ele está falando, você tem que ter pegado isso em outro momento. Então, o fluxo narrativo brinca muito com isso, tá? E eu percebi isso numa obra aqui específica, do William Faulkner, que vai estar aqui na lista, mas eu quero recomendar outras que usam de fluxo narrativo, mas não usam de uma maneira tão, não vou dizer injusta, mas não usam de uma forma tão cruel a ponto aí de prejudicar o leitor, tá? Então, indo aqui para a nossa lista, eu quero indicar um livro que eu estou lendo agora. Inclusive, é um autor que ele faz parte ali da geração do Graciliano Ramos. Inclusive, o próprio estilo da descrição, né, que ele faz aqui em relação aos momentos, em relação a alguns eventos, lembra, sim, o Graciliano Ramos, né? Mas ele tem um estilo um pouco mais leve e um pouco mais saudosista, mas eu acho que é algo dessa obra, tá? Eu quero ler outras obras dele, sim, tem uma que eu tô de olho. E eu indico esse livro aqui porque são memórias, né? E você vai perceber que como ele conviveu muito aqui com o personagem, né? Um dos personagens mais falados aqui, ele vai criar esse ritmo de falar da infância e mudar para a fase adulta, da fase adulta para a infância, da infância para a adolescência. Então você vai notar que ele usa assim desse fluxo narrativo, mas é algo que fica muito tranquilo de você acompanhar, tá? Ele não faz quebras narrativas tão cruéis, tá? Eu estou falando aqui do livro do Herberto Salles, tá? Que são a bibliografia do finado Marcelino, né? E assim é um livro meio que autobiográfico, porque ele na verdade o Marcelino é um tio dele, né? Que realmente existiu. Ele mudou aqui o nome e ele está falando da infância dele. Então você percebe esse tom saudosista, né, em toda a história. Você vai perceber também que certas percepções dos personagens aqui elas mudam, né, de acordo conforme ele vai crescendo, né? E você vai perceber até aqui certos problemas que antigamente não eram abordados e que depois, né, que existe essa questão das memórias do tio dele, elas vão aparecendo por conta de que certos amigos ali na verdade não eram amigos, né? Existe toda essa discussão e isso acaba levando também a confrontos aí dentro da história que são bem interessantes de você analisar. E nós temos aqui o fluxo de consciência, mas de maneira muito tranquila, tá? Indico tranquilo. Esse livro tem uma diagramação muito bacana, tá? É muito confortável de ler e você lê assim com uma facilidade muito grande. Não que ele seja, conforme eu falei no vídeo passado, né, um autor de narrativa equilibrada, mas é por conta da diagramação e do fluxo rítmico aqui da narrativa que ele segue, né? Então é um livro tranquilo de você ler. O próximo é um livro, falando de Graciliano Ramos, né, que usa também do fluxo narrativo, que é a Angústia, tá? Gostei muito desse livro, muito, muito mesmo. Inclusive, fazendo até uma observação aqui, ele lembra muito o William Faulkner nesse livro, tá? O livro aqui que eu vou comentar, inclusive. Porque ele investiga essa questão desse lado animalesco do ser humano, mas não assim, animalesco falando de instinto, é animalesco falando dessa mistura de instinto com sentimento, com revolta, né? Essa capa aqui é perfeita para descrever vamos dizer assim, esse conflito interno, né? Esses conflitos internos que despertam esse lado animalesco. Essa é a melhor maneira até de descrever, tá? E ele vai utilizar aqui de fluxo de consciência porque ele está falando de certos momentos, né, do presente dele, depois ele volta ali um pouquinho do passado para resgatar as angústias, né, as memórias dele, e ele também vai indo para o momento presente, que é um momento de uma cena que eu não vou comentar por conta da importância dela aqui para a história, né, seria um spoiler, e é uma obra que você vai ter que dedicar uma concentração, não por conta do fluxo, mas por conta de pegar essas nuances desses sentimentos, dessa profundidade, né, dessa angústia que esse personagem vive. Ele vive, na verdade, uma revolta por conta de que ele não acha que está no lugar que ele gostaria de estar, né? Ele devia ter ascendido socialmente e tudo. E você percebe algo que é muito da nossa cultura, né? Mas ao mesmo tempo você percebe
um certo tom mórbido em relação às percepções desse personagem, né? Mas em relação à história, é uma história de complexidade média, que você vai perceber que ela evolui muito bem, tem coisas muito curiosas e você consegue levar esse livro aqui também de uma maneira muito tranquila, mas mais pela essa profundidade que o Graciliano vai dando em relação a esse personagem, que termina num final bem interessante, tá? Então fica essa indicação também. Eu acho que você, terminando esse livro, pode passar para esse aqui, que você vai pegar ele de maneira bem mais tranquila. E aí vamos para um outro também brasileiro, que pouca gente fala aí na internet, e o cara atualmente é o meu autor nacional favorito, inclusive ganhou de Machado de Assis, tá certo? Por conta de que ele não só tem um estilo narrativo muito culto, ele é um homem muito culto, tem uma narrativa muito com muitas palavras de alto peso, né, de alto jargão literário. E essa história aqui, inclusive, ela é baseada no livro que me deu uma sova, né, quando eu fui investigar essa questão do fluxo narrativo, né? Mas ela faz de uma maneira tão tranquila que você vai montando uma pecinha de quebra-cabeça no nível fácil para médio, mas ao mesmo tempo a história em si ela é complexa, né? Mas sem mais delongas, eu estou falando do José Geraldo Vieira, tá? A Ladeira da Memória, excelente, tá? Eu ainda gosto mais de A Mulher que Fugiu de Sodoma, tá? Por conta do peso moral dessa história, mas ela aqui é excelente. Eu acho que é fácil, um dos livros favoritos aí de quem já leu, né? Livros nacionais. E assim, gente, usa de fluxo narrativo todo o tempo. Então aqui está um exemplo de uma história que não vai usar desse estilo em alguns momentos. Ele usa realmente todo o tempo isso. Porque essa Ladeira da Memória o personagem principal aqui passou por um evento que abalou muito ele, né? E o tio dele vai visitar ele, porque vê que ele está num estado ali entre o choque e a depressão, vamos assim dizer. E ele vai dizer assim, olha, é normal que todo homem, quando passa por algo assim, ele acaba se deslocando da realidade, né? Então vamos subir a Ladeira da Memória para investigar o que aconteceu, né? O que é que você perdeu aí no meio do caminho, e investigar também essa pessoa que você se tornou agora, né? É algo até bem filosófico. Então, ele vai fazer esse caminho do fim da coisa para o começo da coisa. Parece até um filme, inclusive um pouquinho pesado, mas muito bom, chamado Irreversível, né? Que ele vai pegar no fim e trazer ali para o começo, né? Então, ele segue um certo ritmo, mas ele vai usando de fluxo narrativo porque a história é um pouquinho quebrada, mas você consegue entender ali bem os momentos em que ele vai fazendo a transição. Inclusive, ele no próprio capítulo vai te sinalizando, né, onde é que ele está indo, então isso é muito bom. Mas o maior desafio mesmo aqui é o linguajar culto, totalmente literário, né, que ele usa e abusa de todos os artifícios que nós temos da língua portuguesa aqui dentro. E você vai notar o padrão elevadíssimo de linguagem que ele usa aqui nesse texto. Então, eu recomendo bastante aqui o José Geraldo Vieira. Todas as obras dele você vai notar essa capacidade linguística que está em outro nível. E aqui vamos para a obra que eu peguei assim, sem qualquer tipo de aviso prévio. Eu simplesmente olhei lá e comprei, né, para ver qual era. E eu gostei bastante, né? E eu pretendo ler outras obras dele, mas por enquanto eu estou focando em outros, vamos assim, em me atualizar nas minhas leituras, porque eu tenho um livro pra caramba aqui e eu não quero que acumule tantos livros a ponto de eu virar mais um acumulador de livros do que um leitor, né? Mas vamos lá, voltando aqui, a gente está falando de William Faulkner e O Sonho e a Fúria. Gente, essa história aqui é muito boa. Ele vai, sim, fazer rupturas narrativas inesperadas, que você, do nada, vai estar contando a história de um personagem e ele quebra para as memórias desse personagem com outro em um determinado momento, que você, às vezes, não sabe direito se é infância, adolescência, né, em que momento é, mas com o tempo você acaba se acostumando, e aí você pegou, ele quebrou
mas não foi para esse momento aqui, foi para a infância. Não, ele quebrou, mas ele está indo ali mais para a fase da juventude. E o próprio começo do livro já é um fluxo deslocado. Então você já vê ali que é uma coisa muito do passado e ele vai voltando para o presente e ele vai constantemente fazendo essa montanha-russa do fluxo narrativo. Mas eu confesso para vocês assim que não é algo difícil de você, vamos dizer assim, se achar, né, narrativamente da história, porque você... É uma coisa até assim, um pouco paradoxal, mas você acaba, pelo próprio personagem, pelo próprio, vamos dizer assim, a própria linha de pensamento dele, os próprios sentimentos dele, a própria maneira do personagem de ser, você acaba entendendo qual é o fluxo narrativo que ele está usando. Porque, vou dar um exemplo aqui, tem certos personagens aqui que o peso maior de algo que aconteceu foi na adolescência, tem outro que foi mais na infância, tem outro que foi mais na juventude, entendeu? Então, quando você percebe que aquele trauma, vamos assim dizer, pesou mais para esse personagem no determinado momento, você vai começando a entender o momento que ele está falando, né? E aqui a gente vai falar de uma família, né, no sul da Califórnia, com muitos problemas em relação a vamos dizer assim, tabus, né? Você vai perceber também a questão da inveja, você vai também perceber a questão do rancor, né? E me lembra muito esse livro aqui da Angústia, do Graciliano Ramos, esse lado de se autoproteger, de preservar um orgulho, né? E quase como se fosse um instinto animalesco. Por isso que eu falei que essas obras aqui elas são muito parecidas. Mas se a gente comparar o estilo de fluxo narrativo, a gente percebe aqui que o William Faulkner usa e abusa e não está nem aí pro leitor em relação a isso. Você que se vire para entender, né? E aí é uma porta de entrada para outras obras, como Absalão, Absalão, né? E outras obras aqui que a gente poderia falar do Faulkner. Mas, para a gente fechar aqui a lista, isso aqui já vai dar um bom arcabouço, tá? Para que você, né, que é o que eu pretendo fazer, e eu vou depois trazer um vídeo falando dessa obra específica, porque ela é algo tão particular que merece um vídeo só para ela. E eu estou falando aqui de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, tá? Que foi a obra que eu comprei antes de, inclusive, Sonho e a Fúria, e que me deu uma sova, eu pedi pinico, né? Tanto que vocês podem ver aqui que eu parei praticamente no começo da obra e não consegui me desenvolver muito, né? Tá aqui no comecinho, tá? Não fui muito longe com ela, não. E, gente, é muito difícil dessa obra, se você não tiver feito aí um preparo, porque, vamos lá, existe um personagem aqui chamado Swan, que ele vai ser apresentado em torno, não dele mesmo, o Swan não aparece aqui até agora, né? E você vai perceber que o Swan, existe o Swan, que existe dentro da cabeça das pessoas, então é a ideia do Swan, né? Como as pessoas veem o Swan, e existe o Swan de fato. Só que para montar esse personagem, o Proust utiliza das memórias da infância dele para resgatar o Swan. Por isso que é Em Busca desse Tempo Perdido. Então, assim, entenda, você vai buscando o personagem, construindo ele e ao mesmo tempo voltando na infância do Proust para trazer o Swan de agora. É algo surreal, tá? É algo surreal, né? Muitos utilizam essa obra aqui como se fosse a base, né, do pensamento do Freud, sendo que essa obra aqui foi escrita muito antes, né, da questão da psicanálise do Freud. E eu, sinceramente, eu tive que arregar, tá? Eu vou voltar a lê-la, não vou voltar a lê-la agora, mas eu pretendo encerrar essa obra esse ano, para mexer com o meu brilho, né, com o meu auto-orgulho, com minha coragem aqui. Eu pretendo terminar ela esse ano, e eu estou cada vez mais aqui me desenvolvendo em obras que usam fluxo narrativo para topar ela e em seguida Ulisses, tá? Então, gente, para esse vídeo não ficar tão longo, eis aqui as obras, eis aqui o caminho que eu indicaria, né, para vocês seguirem em relação a esse estilo de fluxo narrativo. E eu queria que vocês não se assustassem em relação a isso, porque o que eu vejo normalmente aí pelo YouTube e com quem eu converso, né?
Dificuldades, livros grandes, né? Os tais calhamaços, Dostoiévski, fluxo narrativo que assusta muito os leitores, e também obras que tenham uma saga muito grande, né? Normalmente essa dificuldade se esbarra. Não gostaria que vocês se esbarrassem com o fluxo narrativo porque é questão de treino mesmo, né? Pelo menos para mim foi assim. E aí, eis o caminho que eu faria e que eu indico que vocês façam também, tá? Então, quero agradecer vocês aí pela atenção. Se vocês gostaram do conteúdo, dê o like aqui no vídeo, compartilhe, tá? Eu sempre vou pedir isso no final para não atrapalhar o vídeo, tá? E desejo aí uma ótima semana para todos. Nos vemos aí no próximo vídeo.